É planta na decoração que você quer? Então é planta na decoração que você vai ter. Se você não quer errar na hora de escolher a plantinha que você vai levar para sua casa, vem comigo nas dicas de hoje. O vídeo de hoje está sendo feito num lugar muito especial para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como usar as plantas na decoração, como conseguir escolher uma espécie, cuidar e realmente poder ter dentro da sua casa aquela Urban Jungle que você sempre sonhou. Então, se você está curioso, vem comigo, mas antes já deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você mais gosta desse assunto de plantas na decoração e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e liga as notificações. Quem vai dar as dicas de hoje é a Virgínia, da Verde Fique. E a primeira coisa que a gente queria saber é assim, a maior parte das pessoas que quer colocar plantas, quer colocar dentro de apartamentos, justamente para trazer um pouquinho do verde para dentro de casa. E a escolha de que planta vai ser bem ali dentro do apartamento é uma das mais difíceis. Sim. Então, que dicas você pode dar pra gente nesse sentido? Então, Ana, o que você tem que se preocupar sempre é o principal com a iluminação do ambiente, né? Então, assim, uma situação de sol pleno, que é aquela condição de 6 horas de sol por dia, é muito raro ter no ambiente interno. Então, às vezes até existe, mas é bem raro. Então, você nunca vai usar plantas que precisam dessa condição de sol direto. Por exemplo, as florzinhas, flor anual, esse tipo de plantas é bem difícil você ter dentro de casa. Então, o que eu sempre recomendo são plantas de meia sombra ou sombra. O que é uma planta de meia sombra? Uma planta de meia sombra é uma planta que precisa de uma intensa iluminação natural e pode, às vezes algumas até precisam que receba umas 2 horinhas de sol por dia no comecinho da manhã. Não pode ser um sol muito forte, mas algumas gostam desse solzinho ameno da manhã. As plantas de sombra gostam de bastante luz também, mas sem nada de sol direto nelas. Então, assim, optar sempre por plantas de meia sombra ou sombra. Agora, próximo de uma janela, nunca mais do que 2 metros de uma janela. Você vai usar uma planta de meia sombra, como por exemplo uma samambaia, as asplênios, que é uma planta que o pessoal gosta bastante, assim, tem que estar no máximo até 1 metro de uma janela. Agora, uma plantinha de sombra, umas amiocucas, que é uma planta de sombra bem resistente à luz, pacová, a sansevieria, que é a espada de São Jorge, até a lírio da paz. Essas plantas, elas podem estar um pouquinho mais afastado, de 1 metro ou 2 metros da janela. Essas plantas de sombra, você reconhece elas, normalmente são folhagens de folhas mais largas, em geral, né? Lógico que tem exceções, mas folhas mais largas e verdes mais escuros. Normalmente, quanto mais escuro é o verde, o tom de verde da planta, menos luz ela exige. Tá? Então essa é uma dica bem importante, você saber obrigatoriamente se a planta é de sombra ou meia sombra. Nunca usar uma planta de sol pleno. Então uma dica que eu sempre falo você nunca pode determinar que naquele cantinho você quer aquela determinada planta, porque a chance disso dar errado é enorme. Então assim, você determina que você quer uma planta naquele canto, ok, eu quero uma planta naquele canto. A partir daí, você vai escolher qual é a planta adequada para aquele cantinho. Ou o oposto, você ama uma samambaia, eu quero ter uma samambaia. Então você vai escolher na tua casa qual lugar que você pode pôr essa samambaia. Nunca determinar as duas coisas, senão a chance de dar errado é enorme. Excelentes dicas na hora de ir na loja comprar, já ter em mente isso. Ou se você tem um lugar específico, então entender quanto de luz vai chegar ali, ou se você realmente gosta daquela espécie, entender se na tua casa pode ou não, porque senão você vai ter a plantinha que você realmente gosta, mas ela não vai ficar feliz, e isso não adianta pra ninguém, né? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos ali como escolher, mas tem também plantas que exigem mais cuidados e plantas que são um pouco mais tranquilas, que você não precisa dar tanta água, por exemplo. Que dicas você pode dar nesse sentido? Uma dica que eu sempre dou, outra dica, né, com relação agora à rega, é você ter em mente quanto tempo, quantas vezes por semana você vai poder se dedicar a essa planta.
porque as plantas, de acordo com necessidade hídrica, elas variam também. Tem plantas que são uma rega que a gente chama de mais frequente, que ela gosta que o substrato ali, que a terrinha dela se mantenha úmida, sempre levemente úmida. Então, numa planta assim, você vai regar, sei lá, 3 vezes por semana, às vezes até 4. Tem plantas que já são o que a gente chama de rega mais moderada, que ela gosta que o solo seque completamente entre as regas. Nesse caso, eu indico até molhar, quando vai testar a terra, afundar até um pouco mais o dedo para checar realmente se está seco. E daí rega. Então, vou dar alguns exemplos. Então, plantas de rega mais frequente, que você vai regar de 3 a 4 vezes na semana, as samambaias, avencas, fitônia, asplênio. Agora, o oposto disso, uma planta, por exemplo, as suculentas, né, que todo mundo fala, porque as suculentas, elas são super gordinhas, elas armazenam água. Só que o problema da suculenta é que a gente volta para a questão da luz, né? Às vezes as pessoas falam, ai, matei minha suculenta, não tem intercacto, matei minha suculenta. Mas suculenta, gente, cacto, são plantas de sol pleno. Algumas toleram estar no ambiente interno, mas tem que ter uma luz muito intensa. Então, você acha que é uma plantinha super resistente e coloca mais na sombra, mais longe da janela, na mesa do escritório, ela morre e você acha que vai ser um desastre. Mas, na verdade, faltou luz para ela, sabe? Então, voltando então à rega, as calateias, que é a planta que está super em alta, assim, ela também gosta dessa rega mais frequente, ela é uma planta de mata atlântica, então ela gosta de umidade, às vezes até borrifar água nas folhas. Então, se você não tem muito tempo, eu indico os amiocucas, que ela é tanto resistente à luz quanto à água, você vai regar uma vez por semana e olhe lá. A pacová é uma planta também muito utilizada no ambiente interno por conta disso, ela é resistente à luz e resistente à água, né? Não precisa regar com muita frequência. Pleumele é uma planta de interiores também, que você pode ter uma rega mais regular. Então, uma vez que a pessoa conseguiu entender ali qual é a planta que vai dar certo, em qual lugar, o tempo que vai ter para cuidar e tudo mais, então já tem algumas espécies talvez até em mente, mas não quer simplesmente ter uma plantinha para decorar aquele cantinho, quer ter uma composição de plantas. Quais são as dicas que a gente tem, tanto para ter cuidados, às vezes, em juntar plantas, não sei se é um problema ou não, e até de como criar uma decoração que faça sentido, que fique bonito só com as plantas? Então, Ana, você pode ter as plantas assim, isoladas, né? Uma plantinha na sala, uma planta ali na sala de jantar, no quarto, mas você pode também fazer um maciço verde, juntar todas elas, que é o que eu, na minha ideia, chamo de urban jungle, né? Quando você junta várias plantas e cria um maciço verde. A vantagem desse tipo de composição, de você usar as plantas todas juntas, é que elas gostam de estar assim, em comunidade, gostam de estar juntinhas ali, porque elas se autorregulam, tanto em temperatura quanto em umidade. Então, é muito bom para elas estarem próximas de outras. Lógico, alguns cuidados, como por exemplo, uma planta está com fungo, você tem que estar prestando mais atenção ainda, porque de tirar essa planta, ou está com uma praga, tira a planta antes dela passar para as outras. Mas, no geral, é melhor as plantas estarem juntas do que estarem isoladas. Daí, quando você vai criar essa composição, você pode, o legal é sempre você trabalhar com diferentes formatos de folha, diferentes tonalidades às vezes. Então, uma folha larga, com uma folha recortada, com um tom de verde diferente. E eu digo até plantas com estilo muito parecido. Então, por exemplo, cria um estilo mais tropical, com plantas mais tropicais. Não vai colocar várias plantas tropicais com uma florzinha ali que não vai compor. Talvez pensar que estilo de paisagismo que você quer ali, né? Importante também trabalhar diferentes alturas, volumetria, sabe? Então, diferentes plantas de diferentes tamanhos, uma mais alta com uma mais baixa, ou usar estruturas para isso, suportes botânicos, suportes de piso em diferentes alturas. Se for usar vasos, trabalhar com vasos em diferentes tamanhos, sei lá, um trio de vasos, um maior, um médio, um pequeno. Então, sempre cuidar para deixar aquilo lá dinâmico, como é, na verdade, na natureza, né? Não é monótono, tem um dinamismo, principalmente nas florestas tropicais, né? Então, tentar reproduzir isso. Então, diferentes alturas, diferentes formatos, diferentes tipos de folhas, cores de folha. Quanto mais diverso ali, mais legal fica.
ótimo, né? A gente consegue realmente compor de formas super diferentes, com plantas bem diferentes. Mas daí a gente tem algumas preocupações também. Por exemplo, a pessoa tem pets em casa, cachorros, gatos, que às vezes podem ser mais curiosos em relação às plantas. Que dicas que a gente pode dar em relação a isso? Que cuidados a pessoa pode ter na hora de escolher essas plantas quando ela sabe que o bichinho pode chegar perto delas, né? Ai, Ana, então, a má notícia é que existem muitas plantas que são tóxicas, em níveis diferentes de toxicidade. E tipos diferentes de toxinas que, se ingeridos, podem sim fazer mal. Tem uma família botânica, que é a família das aráceas, que tem a antura, estou falando das mais conhecidas, né? Antura, lírio da paz, por exemplo, a monstera, que é a costela de Adão, que está super na moda e tudo. É uma família inteira botânica de plantas tóxicas. Então você tem que cuidar, primeiro de tudo é conhecer o teu animalzinho, né? Você tem que saber se ele é de comer planta, se não é. Alguns são mais interessados, outros são menos. Se o animalzinho está saudável, é adulto, porque um animalzinho que é filhote, ou que é muito velhinho, ou que está doente, ele fica com os instintos, enfim, dele um pouquinho mais debilitado. Então ele é capaz que ele tem mais chance dele ir na plantinha tóxica do que um animal saudável. Só que assim, você tem que primeiro saber se o teu animal vai comer, gosta de comer plantinhas ou não. Se sim, evitar as tóxicas, o teu leque de opções vai reduzir bastante, porém você fica mais tranquila. E também você pode suspender, né? Usar hangers, tem diversos tipos de suportes e tetos super incríveis que você pode usar, uma planta pendente bonita, de repente fazer uma composição com esses hangers para dar mais verde ali para aquele canto sem precisar colocar no chão. Às vezes um suporte mais alto, dependendo do animalzinho, se vocês sabem que ele não vai conseguir chegar até lá, não vai derrubar, enfim. Então a dica que eu dou é conhecer o teu pet primeiro, porque assim, na natureza, assim, os animais têm instinto, né, tanto que chegamos até aqui, né, eles não vão comer uma planta que é tóxica, mas a partir do momento que a gente tá falando de animal doméstico, né, às vezes muda. Então acho que é isso, cuidar mesmo. E em relação à saúde, tem alguma dica que você possa dar? Existe alguma preocupação? Tem gente que acha que no quarto, por exemplo, é algo que não é bom. Para a saúde, a planta vai fazer diferença? O que você acha em relação a isso? Comprovado até cientificamente, né, que as plantas purificam o ar, algumas mais, outras menos, né? Algumas têm essa propriedade de mais purificadoras do ar, outras menos. E o legal é que elas renovam o ar também, né? Porque quando elas fazem a fotossíntese durante o dia, elas liberam o oxigênio, né? Então elas deixam o ambiente mais oxigenado. À noite elas invertem, né? A troca gasosa que elas fazem. Então à noite elas respiram como nós, respiram oxigênio porque elas param de fazer a fotossíntese. Então é o que tem muita gente que fala de planta no quarto. Mas pode ter planta no quarto? Eu ouvi dizer que, meu Deus do céu, planta vai roubar meu ar. Só que assim, uma planta dentro do quarto, assim, ela vai inspirar o mesmo oxigênio que o teu, mas é muito pouquinho, muito menos se você dividir o quarto com uma pessoa. Então você não vai poder dividir o quarto com uma pessoa porque ele vai roubar teu oxigênio. É a mesma coisa, sabe? Ela não vai colocar nada que é tóxico no ar, nem nada. Então, isso a gente tá falando de coisa mais técnica, assim, né, de ar e tudo mais, mas também tem a questão emocional também, né, de você parar. Aí uma dica que eu dou muito importante, assim, é você saber se conhecer e saber da tua personalidade, né, porque você ter o tempo do dia de cuidar dessas plantas, de ir lá, olhar para elas, regar, isso tem que ser prazeroso. Se isso for prazeroso para você, esse momento do dia, que você deu uma pausa na tua correria e é o momento de contemplar, é o momento de se doar, é o momento de cuidar, se isso é prazeroso, só tem que te trazer benefícios. Agora, se você quer colocar plantas porque tá na moda, porque, sei lá, é legal ter planta, mas você detesta, fala, ai meu Deus do céu, eu tenho que regar aquela planta, mas eu passo o dia inteiro preocupada em regar aquela planta, daí vai te dar ansiedade, sabe? Então, primeiro, ser muito honesto com você mesmo, assim, saber se você gosta de se doar, né, dessa maneira, e se sim,
traz benefícios, é meditativo, né? Você chegar do trabalho tudo e agora eu vou checar lá o solinho da minha planta, eu vou ver se ela tá murcha, eu vou ver se ela tá com alguma mancha, eu vou ver se ela tá com... Isso é muito gostoso. Então tem essa questão de purificar o ar, de oxigenar o ar, de fazer, né, limpar esse ar, mas também tem essa questão emocional também que dá para levar em consideração. Só dica boa, eu já aprendi muito aqui, já vou conseguir colocar várias dessas dicas em prática. Então eu queria saber se tem alguma dica final, um truque a mais aí para as pessoas realmente se sentirem mais à vontade para ir comprar as plantinhas. A dica final então que eu dou é que o principal ponto que você tem que se preocupar realmente é com a luz. Muitas pessoas me escrevem, mandam, sei lá, um hall de elevador, querendo, que planta eu posso pôr aqui, que não precisa de muita luz, mas tem janela? Não, não tem janela. Ou, no meu lavabo, quero uma planta no meu lavabo. Com janela? Não, é duto, não tem janela. Eu falo, gente, não dá. Não tem como ter planta natural em ambiente sem nenhuma iluminação natural. Mas como saber se a luz que você tem ali é suficiente? Porque em paisagismo, sombra, a gente sempre fala, sombra não é breu, né? É um ambiente de sombra, tem bastante luz ainda assim. Então, como saber se na tua casa aquele cantinho você acha que é meio escurinho, só que você não sabe? Eu sempre dou uma dica para os meus clientes, enfim, tenta fazer uma leitura, tenta ler naquele ambiente, sem acender as luzes artificiais, obviamente. Se você usa óculos, coloca o teu óculos da forma como tá ali e veja se você consegue ler confortavelmente. Você consegue ler o livro inteiro ali naquela luz sem forçar o olho, sem precisar acender a luz, é uma luz suficiente para uma planta, pode colocar. Agora, se você tem dificuldade de leitura, viu que, enfim, daí para a planta vai ser pouca luz. Então, uma dica primeira, assim, antes de você ir na loja comprar tua planta, veja se o teu cantinho tem essa quantidade de luz mínima para a planta. Eu espero realmente que essas dicas tenham sido úteis, porque eu realmente aprendi muito. Então, muito obrigada por dar essas dicas valiosas. E para quem quer saber mais ou quer comprar já as plantinhas, depois de ter estudado o espacinho da casa que vai colocar, vem aqui na Vertifique que tem muita opção, tanto de planta como vaso, lugar para você colocar. Não falta opção por aqui. E se você quer conhecer um pouco mais ainda, realmente ter dicas que vão te ajudar a cuidar das plantas, também tem o workshop daqui, então fica ligado que eu vou colocar as informações aqui embaixo.